Imagine a jornada de uma mulher chamada Ana, uma mãe solteira em uma metrópole caótica, onde o barulho incessante dos carros e sirenes misturava-se ao cheiro de asfalto quente e lixo acumulado. E as noites eram um inferno de contas empilhadas na mesa da cozinha. O eco de choros infantis ressoando como acusações em sua mente exausta, enquanto ela lutava contra uma crise que ameaçava engoli-la inteira. Um divórcio amargo que a deixara sem teto, um emprego perdido para a recessão e uma doença que devorava sua força, deixando-a curvada sobre o balcão, o gosto metálico de sangue nos lábios mordidos de ansiedade, sussurrando para o vazio: Deus, se tu tens poder, por que me deixas afundar nesse abismo? Inspirada em testemunhos reais de sobreviventes de crises financeiras e emocionais, que, como ela, descobriram na oração não um pedido desesperado, mas um poder supremo que resolve o irresolúvel. Como aquelas que compartilharam em grupos de fé sobre superar falências e depressões ao desbloquear segredos divinos, Ana encontrou uma velha carta de sua mãe falecida, escondida em uma caixa empoeirada, palavras borradas pela umidade, revelando um segredo esquecido. A oração não é súplica fraca, mas uma força suprema que invade crises como um exército celestial, convidando a prosperidade de Deus que começa na alma atormentada e transborda para o caos da vida, provando que o que parece destruição é o palco para milagres que ninguém ousa imaginar. Você já sentiu o chão se abrindo sob seus pés em uma crise que te sufoca? Problemas se acumulando como montanhas intransponíveis. E se perguntou se há um poder supremo, escondido na oração, que não só acalma a tempestade, mas resolve tudo em um instante, trazendo uma prosperidade que o mundo chama de impossível. Imagine descobrir esse segredo agora e ver sua vida virar do avesso. E se eu te disser que ele está ao seu alcance, esperando para te libertar? Vamos nos infiltrar nessa escuridão, juntos, como se estivéssemos rastejando por um beco escuro e úmido à meia-noite, a chuva fina escorrendo pelas paredes grafitadas, o cheiro de lixo podre subindo como um lembrete de decadência, enquanto eu te conto o segredo que Ana desvendou, um mistério que não é para os que oram por costume, mas para aqueles dispostos a se quebrar no altar, sentindo o fogo da crise antes da chuva de bênçãos. Sinta o concreto frio sob suas mãos, o eco de passos distantes, como batidas de um coração assustado. E imagine Ana ali, encolhida em um abrigo improvisado, o cheiro de mofo e desespero envolvendo-a como um sudário, os pensamentos girando em um vórtice de pânico. Como alimentarei meus filhos amanhã? O dilema rasgando sua alma como unhas cravadas na carne. Continuar lutando sozinha ou arriscar uma oração que parece tola em meio ao caos. O segredo se revelou devagar, como uma chama acendendo em uma vela tremulante, sussurrando que a oração suprema começa com fé absoluta, inspirado em Marcos 11:24. Por isso eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E Ana, com as mãos trêmulas folheando a carta da mãe, sentiu um arrepio subir pela espinha ao orar não com palavras vazias, mas com uma crença que queimava o medo, o cheiro de lágrimas salgadas misturando-se ao ar úmido. Mas a tensão crescia como uma sombra alongando-se, porque nada mudava imediatamente. As dívidas batiam à porta, a doença apertava o peito, e uma dúvida venenosa sussurrava: e se isso for ilusão? Fique comigo, porque a próxima camada desse poder traz uma reviravolta que ninguém espera, uma quebra no padrão que transforma súplicas em comandos divinos. A madrugada se arrastava como um véu pesado, o cheiro de café queimado na cozinha coletiva do abrigo, evocando amargura e fadiga, e Ana, com os olhos inchados de noites insones,
enfrentava o segredo com uma intensidade que doía no fundo da alma, questionando o poder da oração, enquanto o mundo ao redor desmoronava como castelos de areia. O conflito interno rugia como uma multidão enfurecida, desejando gritar contra o céu, mas a carta revelava que o segredo reside na persistência aliada à gratidão, ecoando Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E Ana sussurrava gratidões forçadas pela família, pela respiração, pelo Deus que ouve, sentindo um tremor no corpo inteiro, como se correntes invisíveis começassem a se soltar. Seus pensamentos giravam em desespero. Eu oro, mas e se o silêncio for a resposta? A surpresa veio como um raio cortando a noite. Uma ligação inesperada de uma amiga distante, oferecendo um emprego temporário que pagava exatamente o aluguel atrasado, não resolvendo tudo, mas acendendo uma faísca de esperança no breu. A intensidade subia agora, porque o segredo culminava em orar com autoridade, inspirado em João 14, 13, 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E Ana, sentindo o gosto amargo da bile na garganta de tanto medo, orava em nome de Jesus pela cura e provisão. O dilema apertando: invocar poder ou aceitar a derrota? Você sente essa mesma asfixia agora, não sente? Essa nuvem de crise que te envolve, questionando se a oração realmente resolve. Mas espere, porque as reviravoltas se acumulam. Uma pergunta que só será desvendada adiante. E se o segredo não pare as crises, mas as use como trampolins para prosperidade? Os dias se fundiam em um borrão de luta, o ar do abrigo carregado de umidade e sussurros de outros desesperados. E Ana, com o corpo enfraquecido, mas o espírito aceso como uma tocha, abraçava o segredo com uma determinação que sangrava por dentro, repetindo-o em orações sussurradas. Fé, persistência, autoridade. O conflito culminando em momentos de colapso, onde visões de fome a assombravam como espectros, desejando desistir, mas sentindo uma presença quente a sustentá-la. A quebra de padrão veio inesperada. Exames médicos mostravam melhora inexplicável na doença. Um cheque surpresa de reembolso fiscal cobria dívidas antigas e convites para testemunhar em uma igreja local a colocavam no caminho de uma rede de apoio que florescia como raízes profundas. A tensão pulsava como um pulso acelerado, levando a noites de vigília, onde dúvidas ainda mordiam, mas as reviravoltas se entrelaçavam. Prosperidade de Deus não era ausência de problemas, mas resolução neles, com filhos saudáveis, um lar estável e uma missão que atraía bênçãos como um ímã divino. Você sente o ar se limpando, a luz filtrando através das nuvens em sua imaginação. Essa é a oração suprema agindo. Mas há um segredo final que vai te chocar. Uma verdade que prova que crises são portais para o poder que resolve tudo. E se eu te disser que a jornada de Ana, inspirada em relatos reais de mães que superaram divórcios e doenças através do poder da oração, como aquelas que testemunharam em livros devocionais sobre o segredo que move montanhas em crises, revela que o poder supremo não é um truque, mas uma rendição que libera a prosperidade de Deus, resolvendo problemas não por magia, mas por alinhamento divino que transforma o impossível em testemunho vivo. Você acredita que isso realmente aconteceu? E pode acontecer com você? Já viveu algo parecido com essa crise que te quebra, mas reconstrói? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Um chamado sussurrado para orar com poder agora. Comente abaixo sua própria crise resolvida.
compartilhe com alguém em dor e se inscreva no canal para mais segredos que libertam, mas só se tiver coragem de descobrir o Supremo.